Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É simplesmente impressionante o que o São Paulo está fazendo em relação ao mercado, e nesse vídeo eu vou contar tudo aqui, todas as últimas notícias, as últimas informações do nosso São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá sem enrolação, porque nós temos muita coisa pra falar, a começar por nós estamos classificados. Pegamos talvez o pior adversário dessa fase, sendo o Red Bull Bragantino? Talvez sim, mas agora não aguenta chorar, não dá pra ter o chororô, São Paulo tá classificado, precisamos fazer bonito contra o Red Bull Bragantino pra avançar pra próxima fase, uma vez que o São Paulo está competindo, né? Tem condições de ganhar o Campeonato Paulista, tem condições de competir. E o discurso do Crespo mudou bastante. Crespo é outro cara depois da chegada do Rafinha. Foi muito bacana, né? São Paulo era para estar indo da força máxima nessa altura do campeonato contra a Ponte Preta. Era para estar fazendo as coisas dessa forma? Não era. Campeonato o estadual não é para jogar colocando todos os titulares, não é para jogar força máxima, não era. Era para colocar time misto, time mesclado, molecada da base. Não era para fazer isso no estadual. Mas dá pra, claro, né, nós entendemos melhor do que ninguém o que o Crespo fez, o momento em que o clube atravessava, o momento em que o clube passava. Então o Crespo, ele teve que colocar uma carga maior no Paulista pelo contexto geral, né, pela situação que o São Paulo se encontrava. É óbvio que deveria priorizar o brasileiro sempre, mas tá fazendo também. Só que desgastou muito porque teve que olhar com muita atenção para as duas competições. Mas pra mim, o saldo está positivo em relação a isso. Estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e estamos classificados no Paulista, coisa que, independente de qualquer feito, já era esperado o São Paulo se classificar, né? Muito provavelmente dará a semifinal com Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo, pela composição aí do que nós vemos, mas o Santos pode sair, o São Bernardo, São Paulo pegou o Red Bull Bragantino, não é brincadeira não. Vamos torcer demais, mas era pra o São Paulo estar nessa pegada? Infelizmente não, mas também não podemos esquecer que passamos por um impeachment, tiramos um momento super delicado de uma diretoria que destruía o São Paulo. Então, pra mim, o saldo sai muito positivo desse novembro, dezembro, janeiro histórico no São Paulo, em que o São Paulo passou por muitas coisas. Ver o São Paulo hoje no Brasileirão e classificado na única competição mata-mata, porque só tá rolando o Paulista e o Brasileirão. Ver o São Paulo classificado, pra mim o saldo sai positivo e muito feliz nessa nova composição, né, do elenco, do Crespo, com o que ele tá fazendo com o time, e nessa nova montagem do elenco de São Paulo, que o São Paulo tá montando um elenco bárbaro. Esse Danielzinho acabou de chegar, esse cara é impressionante. E aí nós temos o Lucas Ramon, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa esse Lucas Ramon, impressionante. É muito recente. Eu falei aqui, nós conversamos bastante sobre isso em relação ao Lucas Ramon chegar igual o Danielzinho. O Lucas Ramon chega naquela lateral direita ali, o cara tá vindo pela lateral direita, muito pelo que o Danielzinho tá fazendo no meio campo. Eles chegaram em uma condição muito parecida de tipo assim, de status de jogador pronto. Parece que já era um jogador do São Paulo. E nós vimos algo ali na jogada do Lucas Ramon, que o Luciano dá assistência pra ele, mas o Lucas Ramon, ele faz uma jogada que há muitos anos, mas muitos mesmo, nós não víamos no São Paulo. Então nós precisamos comemorar demais o formato do gol do Lucas Ramon, que é de um cara ali que joga bola, que é de um cara que vai pra cima, é um cara que tem recurso. Nós tivemos uma leva de laterais esquerdos horrorosos, muito ruins, nos últimos 10, 15 anos facilmente. Então ele pega ali, vai pra cima, toca pra alguém que ele tá saindo da lateral, aí ele toca, ele faz uma tabelinha, vai pro meio. É uma jogada relativamente simples de futebol, mas que não tinha de jeito nenhum no São Paulo. Então, além de nós estarmos aí com o Lucas, o Caleri aí voltando, pegando o ritmo para serem os principais jogadores da temporada, Marcos Antônio, Danielzinho jogando muito, Enzo Dias, tem uns caras aí que são unânimes no São Paulo. A zaga, o Crespo não sabe montar sistema defensivo, precisa melhorar o sistema defensivo do São Paulo porque tem bons jogadores. Nós temos o Lucas Ramon agora aparecendo aí de forma assim, é muito rápida a chegada dele. O cara basicamente não jogou e já tá mostrando bom resultado, assim como o Danielzinho.
Então é maravilhoso, é pra nós comemorarmos demais esse gol do Lucas Ramon pelo tipo do gol raro que nós não víamos mais no São Paulo, que não tem lateral dessa qualidade pra fazer. Eu estou particularmente muito feliz com a chegada desse cara e muito esperançoso. Gente, Luciano tá de palhaçada, hein, Luciano? Que brincadeira, hein? Luciano, pra mim, deveria ter sido substituído. Luciano deveria ter sido substituído no intervalo ali pra sofrer algum tipo de... pra tomar uma bronca. Porque o Luciano, ele não perdeu o gol contra a Ponte Preta. Ele foi fazer gracinha. Isso não pode. Tá todo mundo ali se esforçando, todo mundo jogando. E aí, como é que fica o time? O time de São Paulo piorou. O São Paulo, se o Luciano faz aquele gol e não faz gracinha, se ele simplesmente toca a rasteira no canto e faz o gol, São Paulo poderia fazer 4 ou 5 da Ponte Preta, que é um time, com todo respeito à Ponte, um nível técnico fraquíssimo. Fraquíssimo. Um time muito abaixo mesmo do desempenho, um time muito ruim. Então, o Luciano aí tá de sacanagem, Luciano. Que palhaçada, hein, meu? Que brincadeira. Foi lá, foi brincar, foi zoar. Isso não pode. Ninguém é maior. Gente, presta atenção. Ninguém é maior que o São Paulo Futebol Clube. Ninguém é maior que a instituição. Isso que o Luciano fez, não pode fazer. Depois o São Paulo ficou jogando mal, tomou um gol da Ponte, né? Então isso não pode acontecer. Naquele momento que ele faz aquele 2 ali, a Ponte estava horrorosa. O São Paulo poderia ter feito 3, 4, 5. Então o Luciano, muita palhaçada isso aí. Mostra um desrespeito muito grande pelo Crespo, que é um cara que sempre protege ele e nunca faz nada contra ele. E pelos jogadores, né? A gente vê lá uma zaga bagunçada do Crespo. O Crespo não consegue acertar o sistema defensivo. Ele conseguiu arrumar o meio de campo com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Aí ele não consegue arrumar o sistema defensivo. Aí você vê lá, os caras ali estão se matando. Os zagueiros, os meias, os laterais, os volantes, né? Tá todo mundo ali jogando na carga, precisando ganhar. Desgaste físico, a temporada, todo esse contexto que nós conhecemos no São Paulo. Aí na hora do atacante matar o jogo, finalizar, o cara vai fazer gracinha, todo mundo deve ficar pé da vida com o Luciano. Fala, ô, você tá de palhaçada. Tá todo mundo aqui jogando pela vida, todo mundo correndo. Domingão de carnaval, a gente aqui. E na hora do cara fazer o gol, ele dá esse chutinho aí. Porque o Luciano, ele não perdeu, ele foi fazer gracinha. Então, pelo amor de Deus, né, Luciano? Que palhaçada, né? Então, pra mim, o Luciano deveria ter saído no jogo contra a Ponte e pegar um banquinho aí daqui 1, 2 jogos, 3 jogos, fica quietinho aí. E entrar numa pedreira. Entrar contra um time grande, entrar, ó, precisa resolver, precisa virar o resultado. Vai aí você. Precisa sofrer esse tipo de coisa para que esse tipo de atitude não se repita mais no São Paulo. É isso ou não é? Gente, Jonathan Calleri, muito bom ter esse cara lá na frente, né? Jonathan Calleri finalmente está tendo a evolução, não porque a gente já conhecia o futebol do Calleri, mas a recuperação necessária. Calleri, que ele é um cara, tecnicamente, com a bola do pé, ele é meio estranho, né? Ele deixa um pouco a desejar tecnicamente com a bola no pé. Só que o pivô que o Calleri faz e o cabeceio mostram a importância e o nível de jogador fortíssimo que ele é, né? Nós temos um centroavante, pra mim não é o melhor centroavante do futebol brasileiro, mas ele é um dos. E aí o Calleri me deixa... eu fico muito feliz com essa... do São Paulo ter o Calleri, porque é um cara que a gente pode contar. E tem uma das coisas que eu mais admiro no Calleri, que tem que ser dita, tem que ser falada aqui, que eu admiro demais no Calleri, que não importa se ele está jogando no dia ou na noite, se ele está jogando muito bem ou muito mal, ele vai ter aquele mesmo futebol de atrapalhar o zagueiro, de empurrar, de fazer o pivô, de dar assistências, de tentar cabeceios. Isso é muito bacana no Calleri. Pra mim isso é o ponto forte, é o principal ponto do Calleri. Então, é um cara que, quando tá ali, faz toda a diferença, porque os zagueiros, fica um zagueiro, pelo menos 2 zagueiros, né? Um marcando diretamente o Calleri e outro na sobra. Esse tipo de coisa dá espaço pros jogadores mais habilidosos, melhores, né? Que vem fazendo a jogada de trás, bem como o Lucas Moura, Danielzinho e Marcos Antônio. E aí um Lucas Ramon, que aparentemente é de muita chegada também, que a gente já imaginava. O Enzo, é um cara que chama muito a atenção da zaga, atrapalha muito a zaga adversária constantemente. Então eu tô muito feliz com essa situação toda
envolvendo o Caleri. Galera, Pedrinho Ferreira entrou ontem de novo, é um jogador que está muito no nosso radar, né? É um jogador que a gente sabe do potencial, que tá cru, tá novo, mas tudo bem, né? O Pedro Ferreira, o Crespo pode começar a colocá-lo mais cedo, talvez, pra mostrar um pouquinho mais, mas é aquilo que eu falei, que eu tô falando aqui. Nós entendemos o momento do São Paulo e o momento em que o Crespo está tratando esse tipo de coisa. Não podia brincar, né? Agora tudo bem que agora acabou tudo mesmo, né? O que tinha de pré-temporada, de poder fazer teste, de poder fazer alguma coisa, era esse começo do Paulista. Agora vira tudo final, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana. Vai pegar uma etapazinha fraca na Copa do Brasil, mas também não pode vacilar. Virou tudo final. O Paulistão, agora todos os jogos são finais, porque o São Paulo, se cair pro Red Bull Bragantino, não é muito aceitável pelo peso da camisa, né? Red Bull Bragantino, nós pegamos o pior time do começo do mata-mata, mas o São Paulo não pode perder pro Bragantino pelo peso da camisa. Então, mas tá muito interessante. O Crespo, sempre que pode, coloca o Pedrinho Ferreira, que é um jogador que tem muito a corresponder, né? Principalmente tecnicamente falando, né? Porque é um cara que ele tem que ser muito valorizado ainda, mas que nós estamos esperando um futebol que todo mundo sabe que ele tem. Então acho que pra mim isso também é ponto positivo, porque o Pedro Ferreira vem entrando e a transição pro profissional que a gente tanto fala está sendo feita em relação ao Pedro Ferreira. Então os dias, né, envolvendo o Pedro Ferreira amanhã ou depois são melhores possíveis. Galera, vocês estão preparados para mais uma notícia? Só que assim, aqui é estarrecedora, tá? No bom sentido. Ela é sim muito maravilhosa. Marcos Antônio renovado, fechado com o São Paulo até 2030. São Paulo não teve o que fazer, teve que dar um grande aumento salarial pro Marcos Antônio por conta... Agora o São Paulo tá no jogo do mercado, né? São Paulo teve que dar um grande aumento pro Marcos Antônio por conta dos interesses dos outros times dele. Então não adiantaria, para segurar o cara, você teria que ter uma valorização salarial, porque não é brincadeira o assédio em cima do Marcos Antônio pela forma como ele é craque. Então o São Paulo acerta demais fechando esse negócio. São Paulo renova, né? Estende o vínculo, fecha um novo acordo, fecha um novo contrato com o Marcos Antônio até 2030, com um grande aumento salarial e com uma multa. Te digo, qual que é a multa do Marcos Antônio? Vocês estão sentados? Quem tiver sentado, continua. Quem tiver em pé, presta atenção aí. Marcos Antônio tem uma multa agora de 100 milhões de euros pelo São Paulo. É isso. Uma multa de segurança, né? Uma multa de segurança impressionante. E pelo que nós estamos vendo aqui, o Marcos Antônio é um cara que pode... muito provavelmente a diretoria tá armando um plano para vendê-lo. Não porque... porque não é vender o Marcos Antônio, não é se livrar. É porque muito provavelmente não conseguirá segurar. Tô falando isso direto aqui também. Muito provavelmente o São Paulo não consiga segurar o Marcos Antônio por essa bola. E não falo só de Flamengo, não. O Flamengo é um dos grandes interessados para comprar, mas tem vários outros clubes da Europa. Então, dá para perceber que o São Paulo conseguirá vender o Marcos Antônio por pelo menos... Eu tô imaginando, tá? Com o que a gente já vê de proposta que o São Paulo negou para vender o Marcos Antônio, para negociar. Eu estou imaginando que o São Paulo negocie o Marcos Antônio futuramente por 150, 180 milhões de reais aproximadamente, pelo nível da multa que coloca e pelas propostas que o São Paulo recentemente negou pelo Marcos Antônio, não quis nem conversar. Então isso é muito bacana. Nós temos mais um jogador de super elite no time, um cara que foi muito valorizado nos últimos 2 meses, né? Mais ou menos, né? Nos últimos 2 meses pra cá foi super valorizado e isso é muito importante. Tem que conseguir... É claro que o Marcos Antônio ele é um jogador muito único e muito craque, mas tem que tentar, tem que conseguir fazer isso com a maioria dos jogadores do São Paulo Futebol Clube, né? E tem o Cauli, galera, chegando. Muitos torcedores estão falando, inclusive pra mim isso, e é bem coerente mesmo, que a chegada do Cauli
pode ser preparando o São Paulo para perder o Marcos Antônio, né? Cauli, ele é um segundo volante, um meia atacante. Eu gosto dele mais de meia atacante, mas ele, claro, né? Ele é um segundo volante também. O Rogério Ceni fala muito sobre isso, que ele é um 8, né? E é verdade. A chegada do Cauli, que pra mim é um baita de um jogador, é um excelente jogador, precisa ver se ele vai virar no São Paulo, né? Tem toda uma questão de contexto, né? Que a gente já vê. A contratação, pra mim, é um acerto gigantesco do Cauli, porque ele joga demais, ele joga muito mesmo, ele tem muita qualidade. Mas tem que ver se vai dar certo na questão do encaixe, né? Vamos torcer muito pra isso. O Crespo tem uma dor de cabeça muito boa em relação ao nível de jogadores que o São Paulo tem agora, né? Tem o André Silva voltando. Nós temos um ataque encaixado com o Lucas, Luciano e Caleri, e tem o André Silva voltando. Então o São Paulo, ele fica com um elenco muito forte, um elenco muito rico. Na ausência do Marcos Antônio ou do Danielzinho, pode jogar o Cauli, que é um outro baita de um jogador. Precisa me entender também. Te digo, mas o Cauli vai ser banco? Não sei. Acho que hoje ele chega como banco, mas pode ser que ele vire titular pelo futebol que ele tem. Mas uma coisa que nós não podemos descartar, que é muito válida, é que o Cauli pode ter sido planejado, o São Paulo pode ter contratado o Cauli se resguardando de futuramente perder o Marcos Antônio e o Danielzinho. Que quando a Europa chegar pra pegar esses caras aí, não é brincadeira não, porque são dois craques, são dois jogadores assim impressionantes de bola. Então o Cauli pode culminar um pouco em relação a isso, né? A suprir a ausência de um jogador que nós não podemos perder. Eu espero que não saiam agora. São Paulo precisa ficar pelo menos de 6 a 8 meses com esse Marcos Antônio e com o Danielzinho. Precisamos tentar um título bom, né? Um bom encaminhamento no Campeonato Brasileiro, porque agora dá com esses jogadores fenomenais que tem o São Paulo. Então a situação do Cauli fica nisso aí. Chega, vai ser titular, não vai? Tem bola pra isso? Tem bola, muita bola pra ser titular do São Paulo, mas como é que vai ficar? Vai jogar mais avançado? Vai jogar de segundo volante? Vai jogar no lugar do Bobadilla, que não tá correspondendo? Tem todas essas questões envolvendo o Cauli que eu vou sempre trazendo aqui. Galera, Pablo Maia, uma queda gigantesca de rendimento, né? Eu tô muito triste pelo que tá acontecendo com o Pablo Maia, porque eu gosto muito. Pablo Maia e Bobadilla, que são os terceiros ali imediatos da posição, não estão correspondendo da forma como nós esperávamos também, né? Eu gosto muito dos dois jogadores. O Bobadilla, ele é um cara meio estabanado, né? Meio atrapalhado. Às vezes mostra ter uma qualidade, né? Às vezes cabeceia, ou ele tem um chute muito forte que ele explora bastante, mas a gente vê um posicionamento muito abaixo, né? A se comparar com o Marcos Antônio e com o Danielzinho, um posicionamento, um desempenho, um rendimento muito abaixo desses caras. E tá ficando gritante. O Pablo Maia, quando entra... E o Bobadilla, ele é um cara com características mais... de maior avanço do que defesa. Então a gente fica meio atrás, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é quem marca nesse time, porque a gente vê o sistema defensivo do Crespo ainda muito defasado. Quando entra o Pablo Maia ele é um cara que ele pode ser a figura do primeiro volante, só que o Pablo Maia tá muito mal, hein, Pablo Maia? Tá muito mal no São Paulo, e eu adoro o Pablo Maia. Queria eu que o Pablo Maia estivesse jogando aquela bola que jogou em 2023 para começo de 2024, pra poder segurar a onda, a barra do Danielzinho e do Marcos Antônio poderem ficarem mais soltos, né? Mas o Pablo Maia não está jogando muito bem. O que faz o São Paulo precisar de um segundo volante? Será que não ficaria muito aberto jogar com... Porque poderia entrar o Cauli no lugar do Bobadilla. Cauli, Marcos Antônio e Danielzinho. Mas nós temos uma impressão que ficaria um mesmo problema, uma vez que nós não estamos mais jogando com 3 zagueiros, precisaria de um primeiro volante, um volantão de contenção, um volantão para dar uma carga maior. Só que nós temos um outro cara da base, além de Negruti, Jordan, que também podem jogar ali, nós temos o Matheus Ferreira, que é um primeiro volante também. Tem muitos que entendem ele como segundo volante, eu entendo já como primeiro volante. Pra mim ele é um cara de primeiro volante também. É porque na base, ainda o jogador ele está em formação, ele está em definição, né? Não tem muitos jogadores já têm certeza da posição, mas o Matheus Ferreira, pra mim, ele é um primeiro volante sim. É um cara muito promissor, muito forte, com muita qualidade, que já pode. Daí ele já vai jogar no profissional do Crespo, o Crespo já falou isso, mas ele já pode agora ter uma carga, começar a fazer essa transição profissional, porque parece sim ser um jogador pronto também, um jogador de muito vigor físico, com uma marcação muito forte, e ele é um dos primeiros volantes. Dá pra tentar ele nessa composição. Tudo bem, o Crespo falou que vai colocar antes, né? O Crespo vazou reforços antes, né? Como Negruti e Jordan, que iriam ser utilizados, porque o Crespo precisa
se resguardar para qualquer coisa que for acontecer com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. E aqui eu não falo só de venda, só de saída do time, não. Qualquer coisa, suspensão, lesão, poupar o cara, né? Resguardar um cara para um jogo, né? Quando tiver com possíveis desgastes físicos. Mas nós temos esse Matheus Ferreira pedindo passagem agora. Primeiro volante, para mim, muito bom, de muita qualidade, que vale muito o teste, porque pode ser uma das peças que falta no São Paulo no meio de campo, uma vez que o Bobadilla não está jogando o que já jogou no São Paulo, Pablo Maia também não, poderia dar uma testada nesse Matheus Ferreira, garoto da base pedindo passagem, e poderia ter um encaixe perfeito com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo, eu sempre vou trazer aqui. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.